Você já parou para pensar? Será que agora é o melhor momento para investir na Petrobras? Ou será que estamos diante de mais uma ilusão passageira no mercado brasileiro? Enquanto muitos olham apenas para o preço da ação subindo, hoje ali na casa dos 32 com alta de quase 4% em um único dia, poucos estão prestando atenção no que está acontecendo por trás dos bastidores da empresa. E é aí que mora o verdadeiro poder de um investidor inteligente. Entender o contexto, não só o número. Nos últimos dias, uma notícia mexeu com o mercado de energia. A Petrobras começou a perfuração do Poço Morfo, na bacia da Foz do Amazonas, uma das regiões mais cobiçadas e controversas do planeta. Para você ter uma ideia da grandiosidade disso, esse poço vai ter mais de 7.000 metros de profundidade, o equivalente a 23 torres Eiffel empilhadas. Sim, é isso mesmo, 23. E mais, essa é apenas a primeira de 8 perfurações planejadas na região. Ou seja, a estatal está abrindo uma nova fronteira de exploração, algo que pode mudar completamente o seu futuro financeiro nos próximos anos. A Petrobras passou 5 anos tentando conseguir essa licença ambiental do IBAMA. 5 anos de espera, de pressão política, de críticas e dúvidas sobre os impactos ambientais. E de repente, às vésperas da COP30, a licença foi aprovada. Coincidência? Talvez não. Essa decisão abre caminho para uma nova corrida pelo petróleo, na chamada Margem Equatorial, uma faixa que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, rica em potencial energético e em controvérsias. E se der certo, estamos falando de bilhões de dólares em reservas, o tipo de movimento que muda o rumo da empresa e, por consequência, da própria B3. Mas aqui está o ponto. Enquanto a maioria comemora o rally de curto prazo, poucos percebem que o jogo real está sendo montado para o longo prazo. As ações da Petrobras vêm oscilando fortemente entre insegurança política, preço do barril de petróleo e dividendos generosos. Mas o que está sendo construído agora é diferente. É posicionamento estratégico global. A pergunta é: você está preparado para investir antes do resultado aparecer? Ou só vai entrar quando o mercado já tiver precificado tudo? Porque quando a Petrobras anunciar o que encontrar na Foz do Amazonas, as oportunidades que hoje parecem arriscadas podem parecer baratas demais. O mundo está falando de transição energética, mas ao mesmo tempo, as potências ainda não largaram o petróleo. A verdade é dura, a demanda global continua crescendo, especialmente nos países em desenvolvimento. E o Brasil, com o pré-sal e agora com a margem equatorial, pode se tornar um dos grandes players mundiais nas próximas décadas. Ou seja, a Petrobras pode estar entrando em uma nova era de expansão, mesmo num mundo que tenta se descarbonizar. Ironia? Talvez. Mas o mercado adora ironias que geram lucros. Claro, não existe retorno sem risco, e essa perfuração não é diferente. A Foz do Amazonas é uma região ambientalmente sensível. Qualquer acidente ali teria repercussão mundial. Além disso, a pressão política sobre a Petrobras nunca some completamente. Então, mesmo que o potencial seja enorme, o investidor precisa entender: é um jogo de alto risco e alta recompensa. Mas aqui vai a questão mais importante. Quantas vezes na história da Petrobras os grandes lucros surgiram justamente nos momentos de maior incerteza? Se você observar o histórico da Petrobras, verá um padrão claro. Em momentos de pessimismo, quem teve visão de longo prazo foi recompensado. Depois do caos político de 2015, as ações multiplicaram de valor. Durante o colapso do petróleo em 2020, a empresa se reergueu mais forte. Agora, com uma nova fronteira de exploração e um ciclo de juros em queda no horizonte, a história parece prestes a se repetir. A diferença? Agora há dados, tecnologia e previsibilidade operacional muito maiores, e investidores institucionais estão voltando aos poucos, silenciosamente. A Petrobras não é só mais uma petroleira, ela é um termômetro da economia brasileira. Quando ela se move, o mercado inteiro reage. Nos próximos meses, 3 coisas vão ditar o rumo das ações. 1. O resultado das perfurações na margem equatorial. 2.
O preço internacional do barril de petróleo. 3. E a trajetória da taxa Selic, que influencia diretamente o apetite por risco. Se esses 3 vetores se alinham positivamente, a Petrobras pode iniciar um ciclo de valorização que não se via desde o boom do pré-sal. Mas, claro, isso exige uma postura que poucos têm, a do investidor paciente, que entende que o lucro mais sólido vem com o tempo. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acha que a Petrobras ainda é uma boa oportunidade? Ou o risco é grande demais? A decisão da Petrobras de explorar a bacia da Foz do Amazonas não é só econômica, é geopolítica. Pense comigo, enquanto o mundo discute o fim do petróleo, as potências continuam correndo em silêncio por novas reservas. Os Estados Unidos reforçam o controle sobre o Golfo do México. A Arábia Saudita investe bilhões em tecnologia para extrair cada gota com mais eficiência. E o Brasil está se preparando para não depender de ninguém. A margem equatorial pode colocar o país no mapa global de energia e transformar a Petrobras em uma empresa ainda mais estratégica. Mas, claro, quando uma empresa se torna estratégica demais, ela deixa de ser apenas uma empresa e volta a ser um instrumento de poder. Toda vez que a Petrobras cresce, a política se aproxima e o investidor precisa entender isso. Hoje, a empresa vive um dilema clássico. De um lado, o governo quer estimular a economia interna, com combustíveis acessíveis e dividendos menores. Do outro, o mercado quer rentabilidade, previsibilidade e foco nos lucros. Quem vai vencer essa queda de braço? Ninguém sabe, mas o investidor esperto observa um detalhe. Mesmo sob interferências políticas, a Petrobras sempre volta ao equilíbrio. Ela é, no fim das contas, grande demais para ser destruída. E é justamente essa resiliência que atrai os investidores mais frios, aqueles que não compram manchetes, mas compram história. A ironia é quase poética. No exato momento em que o mundo fala sobre o fim do petróleo, as ações da Petrobras sobem quase 4% em um dia. Mas e a transição energética? Ela é real, inevitável e necessária. Mas ela vai levar décadas, não anos. Enquanto isso, as economias continuarão dependendo do petróleo, do gás e do diesel para movimentar o planeta. O que a Petrobras está fazendo é jogar nas duas pontas, garantir o caixa agora com a exploração tradicional e investir em energia renovável no futuro. É como estar com um pé no presente e outro no amanhã. E o investidor que entende isso não vê contradição, vê estratégia. Vamos olhar os fatos. A Petrobras está com dividend yield acima de 15% nos últimos 12 meses. Seu lucro líquido anual ultrapassa 120 bilhões. E sua dívida está controlada em um dos menores níveis da década. Esses números mostram que, mesmo com todos os ruídos políticos, a empresa continua gerando caixa, reduzindo dívida e entregando resultados. Mas o mercado não paga só pelo presente. Ele paga pelo futuro. E o futuro da Petrobras depende de 3 coisas. 1. O sucesso da margem equatorial. 2. O preço do petróleo nos próximos anos. 3. E a capacidade da gestão em manter equilíbrio político e econômico. Se esses 3 fatores se confirmarem, o preço atual das ações, perto dos R$ 32, pode parecer barato demais quando olharmos para trás. Mas cuidado, toda grande oportunidade vem acompanhada de euforia. E a euforia, quando não é controlada, cega o investidor. A Petrobras pode subir? Sim. Pode dobrar de valor? É possível. Mas também pode cair, rápido, se houver um acidente, uma crise política ou uma queda global no preço do barril. Por isso, investir na Petrobras não é sobre emoção, é sobre tática. É entender que o mercado é cíclico e que os grandes retornos vêm para quem sabe esperar e, principalmente, diversificar. Você pode apostar em Petrobras, claro, mas nunca deve colocar tudo na mesma plataforma. No mercado financeiro, sorte e disciplina costumam se confundir, mas só a disciplina sobrevive. Quem investiu na Petrobras nos momentos de medo, quando as manchetes eram negativas, quando diziam a estatal acabou, hoje colhe resultados.
E esse talvez seja o maior aprendizado deste vídeo. O melhor momento de investir raramente parece o melhor. Quando tudo parece seguro, o mercado já precificou o otimismo. Mas quando tudo parece duvidoso, é aí que nascem as grandes fortunas silenciosas. Então, quando é o melhor momento para investir na Petrobras? A resposta é simples, mas difícil de aplicar. Antes que todo mundo perceba, o poço da Foz do Amazonas é apenas o começo de um novo ciclo. E se ele se confirmar como promissor, o mercado vai reagir. Primeiro os institucionais, depois os grandes fundos e, por último, o investidor pessoa física. O problema, é que quando chegar nesse último estágio, o preço já vai estar lá em cima. Por isso, o verdadeiro investidor não pergunta, vale a pena agora? Ele pergunta, o que vai valer a pena daqui a 5 anos? A Petrobras não é só uma ação, é um reflexo do Brasil. E o Brasil está num ponto de inflexão, com juros caindo, inflação sob controle e uma nova fronteira de petróleo se abrindo. Se o país souber equilibrar energia, sustentabilidade e política, a Petrobras pode se tornar não apenas uma gigante nacional, mas um modelo global de transição energética inteligente. E talvez daqui a 10 anos, olhemos para esse momento e digamos, foi ali que tudo começou. No fim das contas, investir é mais do que buscar lucro. É sobre entender ciclos, ler sinais e agir com convicção. O mercado não recompensa quem corre, recompensa quem aguenta. E talvez, só talvez, o melhor momento para investir na Petrobras seja exatamente este, o momento em que a maioria ainda duvida. E não esquece, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender isso. O mercado não espera por ninguém, mas sempre recompensa quem chega antes.